Muito obrigado, caríssimo professor Matos Ferreira, meus caros amigos. É com todo o gosto que eu colaboro nesta reflexão e nesta instituição, que também é minha desde a primeira hora, e para um tema que também é meu já desde há algum tempo, ou seja, este da vitalidade religiosa. Quando se tratou de fazer a história religiosa de Portugal, e eu e o Dr. Matos Ferreira tivemos que preparar o terceiro volume, para que fosse precisamente religiosa e não apenas político-institucional, nós andámos à procura de um tema que pudesse situar exatamente a reflexão e a proposta. E depois, com muito francês à mistura, acabámos por ficar neste tema da vitalidade. Enfim, tem o valor que tem, é um termo entre outros termos, não é originalidade nossa, mas o que nós queremos dizer com isso é que, para além do que é meramente institucional, depois tenha uma concretização política das relações entre, no caso, a Igreja Católica e o Estado, há algo que tenha a ver com a maneira de se viver e de se viver religiosamente a própria existência, quer em termos pessoais, quer em termos interpessoais e coletivos. E então fixámos nesta noção de vitalidade religiosa. Quem já passou os olhos pelo terceiro volume da História Religiosa de Portugal vê que é exatamente disso que se trata, como é que, para além daquilo que é imediatamente factual, controvertido ou não, existe algo de fundo que depois tem assim emergências mais ou menos definíveis e detectáveis, nem sempre quantificáveis, e que nos aproxima dessa tal vitalidade religiosa. Esse trabalho no terceiro volume da História Religiosa de Portugal é feito no que diz respeito à monarquia constitucional pela minha pessoa, com a preciosa complementariedade do trabalho do professor Matos Ferreira, e depois é prosseguido na Primeira República e pós-Primeira República, ao longo do século XX, pelo professor Paulo Fontes. E é nessa mesma linha que eu aqui me situo, ou seja, procurar detectar o que foi essa vitalidade manifestada, demonstrada pelo catolicismo português na Primeira República. Eu vou-me situar, devo dizer, em relação a este tema, mais ou menos como me situei há uns 20 anos, quando foi do meu doutoramento. Isto é, naqueles momentos inaugurais do primeiro embate desta mesma religiosidade, ou se quisermos, desta vitalidade religiosa depreendida, com o novo regime. Eu tratei disto em relação ao regime liberal, com exatamente o meu trabalho sobre a emergência do laicado, à volta da primeira instituição coletiva que o laicado português fez em termos pós-1834, que foi a Sociedade Católica, e lá digo, no fim, que ali encontramos uma matriz que depois vai sobreviver até ao século XX, como eu dizia, em vez de uma maneira um pouco mais jocosa, a avó do que foi a ação católica portuguesa. E é muito interessante verificar que depois desse primeiro embate com o liberalismo e com o constitucionalismo, o catolicismo militante, portanto, o catolicismo não meramente de sentimento ou de práticas tradicionais, mas que militava no sentido de encontrar uma presença projetiva na sociedade, como é que depois desse primeiro embate, dizia, e o primeiro embate não foi só 1820, foi sobretudo depois de 1834, a extinção das ordens, a implantação definitiva do constitucionalismo, esse primeiro embate resultou, nos anos 40, numa primeira tentativa de projetar em termos modernos, quer dizer, já em termos de cidadania, o que era o catolicismo que eles entendiam servir, a expressão era esta, à moralização de toda a monarquia portuguesa. Era o termo dos anos 40 do século XIX. E eu encontrei aí a matriz para aquilo que depois se foi prosseguindo, não só no século XIX, mas até no século XX. Ora, naquilo que eu vou aqui dizer acerca da Primeira República, eu entendo que o que se passa entre 1910 e 1913 é igualmente a matriz e a primeira manifestação de uma vitalidade que depois vai prosseguir a partir de 1917, no que diz respeito às relações com o mundo político através do Centro Católico, e depois, de 1933, com a Ação Católica e outras realidades. Mas eu creio que a matriz, assim como para
da monarquia constitucional e para o liberalismo é encontrada nos anos 40, assim, do século XIX, assim para a República é encontrada nos 3 primeiros anos da vigência do regime. E é isso, essencialmente, que eu aqui tentarei, como se diria, demonstrar, pelo menos insinuar, exatamente nos termos em que o vou fazer. Eu passo aqui uma série de enunciados, de proposições, isto mais clássico não pode ser, e depois, a partir delas, com algum desenvolvimento, abrirei alguma conversa que certamente quererão fazer. Então, a primeira proposição que aqui assentei é assim: os problemas político-religiosos levantados em Portugal a partir de 1910 não se definem propriamente como oposição da Igreja Católica à República, mas como resistência católica à política da facção mais radical do novo regime. Resistência que acabou por encontrar-se com a de outros setores republicanos. Resistência que originaria um outro tipo de presença do catolicismo na sociedade portuguesa. É neste condensado que eu tenho o principal da minha proposta e da minha leitura, ou seja, os problemas políticos religiosos levantados com a República não se definem propriamente como oposição da Igreja Católica institucional e mesmo geralmente ao novo regime, mas como resistência à política da facção mais radical do novo regime. É exatamente aí que a questão se situa. Nós não encontramos nos documentos do Episcopado Português posterior ao 5 de outubro de 1910, mesmo nas alturas mais difíceis para esse mesmo Episcopado e para aquilo que ele pretendia defender e tanto quanto realizar, nós não encontramos nenhuma frase de rejeição do regime enquanto tal. E se quisermos, até nem havia razões para isso, sobretudo se significasse algum saudosismo em relação ao regime deposto em 1910. A monarquia constitucional, na sua vertente político-eclesiástica, tornou-se cada vez mais insuportável para o movimento católico português no final do século XIX e no princípio do século XX. Ou seja, o movimento católico português tinha exatamente descoberto o catolicismo como tal, em termos de vitalidade específica e propriamente religiosa. E por isso entendia-se mal com aquilo que não apenas sobrava, mas até reforçava a velha prática regalista de transformar a administração pastoral, que dizemos o termo, na simples repartição eclesiástica da administração pública. Que era o que acontecia. Não nos esqueçamos que, a partir do famoso decreto de 2 de janeiro de 1862, que de certa maneira é assim, um avô transverso da lei de separação, de 1911, à luz desse decreto de 2 de janeiro de 1862, todos os cargos eclesiásticos, completamente paroquiais, eram da iniciativa da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça. Isto é, qualquer candidato a pároco de qualquer paróquia de Portugal concorria não na sua curia diocesana, mas na Secretaria dos Negócios Eclesiásticos, que depois notificava o bispo onde ficasse essa paróquia que aquele senhor estava nomeado para lá, ao que o bispo depois, e isso não estava previsto no decreto, entreporia um exame chamado sinodal ou pró-sinodal, mas que, no caso de ser negativo, podia trazer graves problemas aos bispos, por estarem a rejeitar exatamente a determinação da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça. Quem leu as memórias de Júlio Vilhena tem lá ampla informação acerca de como é que esse regime funcionava por parte dos seus responsáveis. Bem, portanto, não havia, da parte do corpo eclesiástico português, sobretudo daquela parte que estava mais com o movimento católico e com a sua militância, que tinha exatamente redescoberto a especificidade da religião enquanto tal numa sociedade moderna, não havia qualquer espécie de saudade em relação ao que era a prática anterior a 5 de outubro de 1910. Aliás, os últimos ministérios da monarquia, e concretamente o Ministério de Teixeira de Sousa e o seu ministro dos cultos, também não ocultavam a sua antipatia em relação, por exemplo, às congregações religiosas. E se não tivesse sido o 5 de outubro, teria sido, não digo o 4, mas talvez o 10, e interpretados pelo mesmo Ministério, no que dizia respeito ao cerceamento ainda maior da vida congregacionista em Portugal, já tão
cerceada mesmo pelo decreto de Índice Ribeiro de 1901. Portanto, não havia, da parte do corpo eclesiástico português, nem saudades, nem razões para as ter em relação à prática do constitucionalismo monárquico no que dizia respeito à administração pastoral. Não havia saudades nenhumas, nem razões para as ter. E por isso a oposição que se levanta é com certeza em relação a algumas medidas, algumas que não são tão poucas como isso, aqui dispenso-me enumerar, do novo regime, porque é exatamente tomado pela facção mais radical do Partido Republicano, aliás, uma facção que nem foi preponderante no próprio movimento revolucionário de 5 de outubro, que foi aquela protagonizada, antes de mais, por Afonso Costa. Digamos que há oposição a esta facção radical e às suas medidas, não propriamente, não de modo nenhum, ao novo regime. Falando em termos gerais e do episcopado português. Resistência, dizia eu, que originaria um outro tipo de presença do catolicismo na sociedade portuguesa, que já não é institucional no sentido político ou eclesiástico do termo, porque é exatamente feito em resistência e contraposição àquilo que o novo regime queria fazer, e que por isso, como ainda ontem tive a ocasião de dissertar um pouquinho lá na apresentação do livro de Lino Neto, muda a questão, ou melhor, a presença da religião para o campo da sociedade e da cultura e não para o campo político no sentido estrito do termo. Esta é a primeira proposição, depois, se quisermos, poderemos aprofundar algumas destas coisas. Segunda proposição. A política da facção radical do novo regime teve em Afonso Costa a personagem mais relevante. Eu aqui assumo claramente o que diz Rui Ramos em muitas das suas obras, também nesta última que saiu há meses, para Costa, que não participara no golpe de onde saíra a proclamação da República, o extremismo anticlerical e a política de intransigência, como se dizia na época, foram a maneira de tirar o tapete de debaixo dos pés dos seus adversários do Partido Republicano. A competição pela preeminência dentro do Partido Republicano acabou por radicalizar o regime. Aliás, esta interpretação do radicalismo, que à primeira vista pode parecer estranho, do grupo republicano em torno de Afonso Costa, que é aquele que estará na origem da Lei da Separação de 1911, esta interpretação, digo, enfim, eu vejo muito repetida pela historiografia contemporânea e por aquilo que vou lendo das fontes e também dos autores contemporâneos, eu admito-a cada vez mais positivamente. Ou seja, tratava-se de fazer uma república estritamente de republicanos. E estes republicanos, no sentido também mais estrito do termo. E por isso não aceitar colaborações, muito menos adesivagens, não aceitar, enfim, moderações naquilo que eles entendiam ser o essencial do novo regime, não aceitar que o regime fosse como que absorvido por aquilo que já estava. E por isso este avancismo, chamemos-lhe assim, legislativo, e esta ruptura drástica com tudo quanto estava, até contudo, praticamente não fossem as classes médias e médias baixas urbanas e o grupo de juristas que as fiava e os outros mentores da Primeira República nesta fase, portanto, esta clivagem absoluta, deste autêntico arite projetado em termos legislativos e práticos, era entendido por este grupo como a única maneira de salvaguardar o regime no seu sentido mais puro. Esta interpretação eu vejo muito repetida pela historiografia contemporânea e eu cada vez me inclino mais para que tenha sido essa a razão. A mim próprio fazia muita espécie, como se diz, porque é que foi necessário ir tão longe, ou sobretudo desviar tanta rota daquilo que era já a separação e os regimes de separação noutras partes do mundo, que aliás tinham sido muito gabadas até pelo movimento católico português, desde a Suíça aos Estados Unidos, à Bélgica, etc., porque é que se desviou tanto a rota da separação desse rumo, que era um rumo positivamente considerado mesmo dentro da militância católica, para a tornar nesta agressão permanente que foi também ao catolicismo como tal, como sempre vigorava, mesmo no seu aspecto canónico e interno. Pois bem, eu creio que esta explicação é bastante persuasiva. É bastante persuasiva e vejo-a mesmo, como digo, respaldada por algumas referências, por várias referências dos seus próximos. A competição pela preeminência dentro do Partido Republicano acabou por radicalizar o regime. Terceira proposição.
De um modo mais geral, o republicanismo português, como alguns setores da anterior monarquia constitucional e da intelectualidade da altura, isto também não é, eu vou dizer, uma especificidade do republicanismo português, mas é especialmente dele, consideravam negativamente o papel e o lugar da religião na sociedade. Quais resquícios de tempos obscurantistas a ultrapassar depressa. Isto é uma evidência. Ou seja, para a mentalidade republicana em grande parte, como já para a mentalidade, a inteligência portuguesa, lisboeta, portuguense, coimbrã, do final do século XIX, o catolicismo era um resquício de uma mentalidade a ultrapassar. Muitos destes homens e destas mulheres, que também as há, são herdeiros, enfim, daquela crítica anticlerical, que também acabou por ser anticatólica, que se foi somando desde o Marquês de Pombal. Ou seja, aquele quadro que nós encontramos na dedução cronológica e analítica do Marquês de Pombal em relação aos jesuítas, acusando-os de autores de todos os estragos, como se chamam os capítulos da dedução cronológica, que existiram em Portugal, na sociedade, nas letras, na ciência, em todos os aspectos. Esse quadro de crítica geral começou por ser, em relação aos jesuítas, com o tal escrito do Marquês de Pombal, embora assinado por outro, esse quadro depois nós encontramos em parte do nosso vintismo, concretamente na crítica anticongregacionista, depois encontramos retomado nos opúsculos de Herculano, depois encontramos muito bem escrito e empolgado com as famosas causas da decadência dos povos peninsulares de Antero. Portanto, isto é um quadro que tem 60 e tal anos atrás, quando chega à República. Não é uma especialidade republicana. Portanto, é uma interpretação da história de Portugal, não apenas decadentista, mas que atribui as causas dessa decadência, sobretudo, à presença, primeiro dos jesuítas e depois do clero e da Igreja geral no nosso país. Como nós sabemos, o regeneracionismo católico também se desenvolve a partir do liberalismo, para irmos mais atrás, o iluminismo católico, meados do século XVIII, a Luís António Verney, também tinha uma interpretação da decadência de Portugal que não passava pela consideração negativa do papel da Igreja. Mas havia uma corrente muito forte que interpretava assim. Isto não é uma inovação republicana. Não é uma inovação republicana. Isto, quando chegamos a 1910, já tem 150 anos atrás. Tenhamos isto em conta. Aliás, a primeira coisa que a Afonso Costa fará, quando logo a seguir ao 5 de outubro volta a expulsar os jesuítas e extinguir as congregações, é por isso simplesmente dizer estão em vigor as disposições do Marquês de Pombal contra os jesuítas e de 1834 contra as congregações religiosas. Não era novidade republicana nenhuma. Agora, entretanto, tinha vindo o positivismo de Augusto Conte, tinha havido aquela famosa lei dos 3 estádios, portanto, a ultrapassagem do Estado religioso pelo Estado científico, e tendo ficado aqui o positivismo português, ao contrário do que aconteceu no Brasil, em que o positivismo também englobou a última fase de Augusto Conte, portanto, uma certa mística científica. Em Portugal isso não aconteceu e, por isso, também daqui tirava uma crítica ao papel da religião na sociedade. Quando Afonso Costa disse, ou terá dito, em 1911, pouco antes de sair a lei da separação, aqui numa reunião maçónica em Lisboa, que com esta lei o catolicismo acabaria em Portugal em 2 gerações e que assim acabaria a principal causa das desgraças do país, ele não está a inovar. Isto tem 150 anos. Não está a inovar. Portanto, ele enquadra-se numa corrente crítica da presença da religião, e concretamente do catolicismo em Portugal, que tem século e meio. Evolução, foi alargando, foi criando nova argumentação, concretamente, com essa redução positivista que eu vou referir, e que depois dá, digamos, também uma certa legitimação teórica, ou auto-legitimação teórica, a este avancismo republicano a Afonso Costa. De um modo mais geral, dizia então, o republicanismo português, como alguns setores da anterior monarquia constitucional e da intelectualidade da altura, consideravam negativamente o papel e o lugar da religião na sociedade, quais resquícios de tempos obscurantistas a ultrapassar depressa. E daqui a catadupa de medidas legislativas anticatólicas e a explicação que se dava delas. Eu aqui assumo que diz, portanto, Catroga, que é um excelente analista deste curso das ideias, que diz que no plano do problema religioso
cuja solução era apresentada como a estrada de Damasco que iria conduzir à solução de todos os males nacionais, existiu um evidente excesso, já que em cerca de 5 meses a jovem República Portuguesa decretou medidas que em França precisaram de 25 anos para serem aprovadas. Quer dizer, tentou-se fazer aqui em 5 meses, portanto, no final de 1910, nos primeiros meses de 1911, aquilo que em França se fez desde a Terceira República, portanto, desde os anos 70 do século XIX, a própria lei da separação francesa, que aliás acabou por ser bastante aceitável mesmo para o catolicismo francês, é de 1905, a Terceira República começou nos anos 70. Uma série de preparações, de negociações, de avanços e recuos em França, que em Portugal se quiseram resolver em 5 meses, com o resultado que não foi, obviamente, o esperado pelos seus autores. Quarta proposição. Quanto à explicação, entre aspas, dessas medidas, ela pode ser deste género. Vou-vos dar 2 exemplos entre uma seara que podia escolher e que tentaria justificar, e tentava justificar estas medidas da parte dos seus autores. A 22 de outubro de 1910, portanto estamos no próprio mês inaugural do regime, foi proibido o ensino da doutrina cristã nas escolas primárias. Porquê é que foi proibido? Qual era a justificação que se dava para esta proibição do ensino da doutrina cristã nas escolas primárias? A lei diz, para satisfazer ao espírito liberal e às aspirações dos sentimentos republicanos da nação portuguesa. Ou seja, já se interpreta que o sentimento liberal exclui qualquer espécie de afirmação ou proposta religiosa na educação. E já se entende que isto equivale ao sentimento republicano da nação portuguesa. E isso quer ir depressa demais. Mas é um problema que, 100 anos depois, não sei se estará inteiramente resolvido. É só para vermos que estas coisas têm um longo prazo que tem a ver com a própria contemporaneidade na sua relação entre o político e o religioso. Mas continuava-se, e entre aspas também, e considerando que o ensino dos dogmas, portanto das verdades religiosas, é incompatível com o pensamento pedagógico que deve regular a instrução educativa das escolas primárias. Portanto, a proposta, a simples enunciação das verdades religiosas, no caso católicas, num estabelecimento público, isso já era por si um atentado contra a instrução educativa das escolas primárias. Bom, é uma maneira de ver, é uma lógica cerrada e perfeitamente consequente. Mas não é, de longe, medida única nem excepcional. A 21 de janeiro seguinte, extinguiu-se o culto na capela da Universidade de Coimbra, de onde, aliás, provinham grande parte dos mentores do regime, a começar pelo próprio Afonso Costa, como nós sabemos, mas também de alguns dos seus opositores. E pronto, e podia ser simplesmente isto, extinguia-se o culto. Agora, a Universidade é um estabelecimento público, a República não vai ter, nem vai patrocinar culto algum, fecha-se a capela. Podia ser simplesmente uma medida assim, estrita, positiva, expeditiva, administrativa. Não, foi preciso dar-lhe uma justificação, e vai na mesma ordem, como vão todas. Entre aspas, atendendo a que as ciências entraram definitivamente no período da sua emancipação de todos os elementos estranhos à razão. A lógica é férrea, mas não é republicana. Vem lá de muito de trás, pelo menos de meados do século XIX. Generalizando, consideraremos com António Reis, mais insuspeito não podia ser o autor, que, a expressão é dele, o laicismo dos republicanos portugueses sacrificou a miúde a neutralidade do Estado e mesmo do seu próprio partido a um empenhamento fortemente antirreligioso e anticatólico. Ou seja, o laicismo dos republicanos sacrificou a neutralidade do Estado. Porque se era isso que se pretendia, a neutralidade do Estado, ela foi atropelada por este laicismo que, enfim, animava, por utilizar este termo algo místico, e de propósito, esta facção mais radical e radicalizada do novo regime. E aqui sim, aqui com certeza que se abriam problemas que já não são imediatamente políticos, mas que são, como eu tenho estado a acentuar, do campo da sociedade e da cultura. Nova proposição. Os bispos não contestaram o novo regime, como regime, mas algumas medidas governamentais. Na pastoral datada de 24 de dezembro de 1910 e saída a 23 de fevereiro de 1911, claro, entendiam
e agora cito os bispos, na famosa pastoral, a feição não só é católica, a católica não teria levantado todos os problemas. A católica, diríamos, laica. Mas a anticatólica, é muito interessante que eles já façam esta adjetivação contraposta. É muito importante isto. A feição não só é católica, mas anticatólica, para utilizar a semântica atual. Não é o problema da laicidade, é o problema do laicismo, a atual semântica. A feição não só é católica, mas anticatólica, acusam muitas medidas que desde a implantação do novo regime decretou o governo. E o problema estava aí. A fronteira era esta, mas é uma fronteira nova, em termos políticos, não em termos culturais. Mas a contestação, que os bispos obviamente fazem, era feita dentro e não fora, nem contra a República como tal. Isto é igualmente importante. É ler esta pastoral como todas as outras. Feita dentro e não fora da República como tal. E aqui subscrevo a apreciação do António Matos Ferreira, quando ele escreve: desde as primeiras medidas legislativas republicanas em matéria religiosa, que o catolicismo, e nomeadamente a autoridade episcopal, definiu e assumiu uma estratégia não de resistência exterior, mas de afirmação interna ao próprio regime republicano, para a decepção de muitos. A decepção que o Papa Conselho tem no final deste ano, quando não encontra aquele levantamento popular que apoiasse a sua primeira incursão, também vem daqui. Ou seja, não encontrou respaldo nenhum da parte da hierarquia católica portuguesa. Pode ter encontrado um ou outro padre mais façanhudo, como também os havia do outro lado. Mas da hierarquia como tal, nenhum apoio, nenhum incentivo. Entretanto, as medidas anticatólicas, para utilizar a terminologia dos bispos, podiam ir desde o encerramento das casas religiosas, 8 de outubro, à consideração dos dias santos como dias laborais, 26 de outubro, ou à consideração do casamento como contrato puramente civil. Contrato puramente civil, 25 de dezembro. Obviamente para os católicos não era o contrato puramente civil. Para os que não fossem católicos seria. E por ter permitido a divulgação da pastoral, desta pastoral saída em fevereiro, contrariando as ordens expressas e repetidas, telegráficas, insistentes, nas vésperas, ainda na madrugada, as ordens de Afonso Costa, do António Barroso, foi, agora reparem no que é a progénie do regalismo constitucionalista num regime que já não teria razão nenhuma para alegar. Porque, entre aspas, é esta a justificação. Foi destituído de bispo do Porto, o governo republicano destitui um bispo, mas não é um bispo, não é de governador civil, que não era, é de bispo do Porto. Destituído de bispo do Porto, proibindo-se de voltar a qualquer ponto da sua diocese sem nova deliberação do governo. O decreto de 8 de março. De um momento para o outro, ficou um bispo sem casa, de tal maneira que ainda hoje, quando lá moro numa casa emprestada. Ou seja, o que está aqui, digamos, a nossos olhos, contraditório, é que, querendo-se, e nesta altura, Afonso Costa já estava determinado, uma separação que, em princípio, seria isso mesmo, seria o afastar da esfera religiosa da esfera política, o governo toma uma medida que destitui um eclesiástico de funções eclesiásticas, não de funções civis, que aliás não tinha. Essa contradição, só a pouco e pouco é que vai ser assumida. Muito a pouco e pouco. Porquê? Por causa do lastro do regalismo. Toda esta gente, concretamente a Afonso Costa, tinha sido formada na faculdade da Universidade de Coimbra, onde a tradição regalista imperava completamente desde o tempo que este povoado. Mesmo para católicos, quanto mais para os que não eram. Portanto, o governo governava, digamos, em tudo quanto fosse a parte pública da Igreja. Porque a parte religiosa era entendida como simplesmente da consciência de cada um. Tudo quanto fosse público, mesmo o culto público, esse ficava na esfera da autoridade administrativa e política. Há aqui uma confusão que só muito a pouco e pouco se conseguirá esbater. Tão cultural ela é. Não é republicana. É a difícil mutação de paradigma entre o que acontecia no ancião regime, mesmo arrastado pelo constitucionalismo monárquico,
e a contemporaneidade. Nova proposição. Tudo se agravou ainda mais com a lei de separação, para já uso o nome com que ela vem, a lei de separação do Estado das Igrejas, depois conhecida por Lei da Separação, de 20 de abril de 1911. Drástica na teoria e na prática. Não vou analisar todo o seu articulado, já tiveram aqui na última sessão o Padre João Seabra, que tem esta matéria mais que sabida e certamente a explicou toda, mas apenas aquilo que interessa dentro desta ideia do apuramento e do afloramento da nova vitalidade religiosa. O Estado apossava-se do património da Igreja nos termos do artigo 62, que dizia: todas as catedrais, igrejas, capelas, bens imobiliários e mobiliários são declarados, salvo o caso de propriedade bem determinada de uma pessoa particular ou de uma corporação com individualidade jurídica, pertença e propriedade do Estado e dos corpos administrativos. Que não fosse de uma irmandade, ou que não fosse de uma misericórdia, tudo passava a propriedade do Estado. Imóveis. Então hoje, se quiser ver como é que era o anel pastoral e as outras insígnias do Antônio Barroso e dos meus bispos antecessores, tem que ir ao Museu Soares dos Reis. Até a cabeça do São Pantaleão lá está. Foi já ali padroeiro da diocese. Ora bem, portanto, este confisco geral do património eclesiástico, enfim, com uma argumentação que depois foi expendida e que certamente conhecerão, de que esse património era fundamentalmente fruto de doações da coroa e de monumentos e de igrejas onde a coroa tinha intervindo, e por isso agora a coroa chamava-se República, voltavam à posse, quer dizer, com este tipo de alegações, que aliás não são capazes de explicar tudo aquilo que acontecia e que deixava de acontecer, mas o que é certo é que foi isso que aconteceu. De um momento para o outro, todo o património eclesiástico, a não ser aquele que pertencia a estas corporações, eu já disse, mandatos, misericórdias e poucas mais, passava para a propriedade do Estado e dos corpos administrativos. Artigo 62 da Lei de Separação. E o culto? Era um problema ainda maior do que este. E o culto seria garantido por corporações de assistência e beneficência, mandar, uma misericórdia, ou outra que se criasse, ou por outras a criar com a autorização do Governo. Isto é no artigo 17. E com a seguinte restrição: os ministros de qualquer religião não podem fazer parte da direção, administração ou gerência das corporações que forem encarregadas do exercício do culto. Isto é no artigo 26. 26. Eu selecionei estes 3 artigos, dezenas de artigos que têm a ver com a separação, porque eles estão no cerne da questão que agora se levanta e que vai provocar tal, entendamos, reação católica, que será muito mais do que uma reação negativa, será uma reação criativa de um outro tipo de estar do catolicismo na sociedade portuguesa. E porquê é que eu escolhi estes 3 artigos? Em primeiro lugar, praticamente a propriedade eclesiástica deixa de existir como tal. Porque mesmo aquela que subsiste porque é de associações que têm reconhecimento jurídico. Misericórdias, irmandades, etc. Se o tivesse. Depois, como é que se exercia o culto? Exercia-se o culto se houvesse corporações para o respectivo exercício. Essas corporações eram estas que estão aqui ditas, que estão aqui mencionadas, ou outras a criar. Essas corporações determinavam o culto, mas da sua direção não podia fazer parte do eclesiástico. Portanto, digamos assim, os ministros do culto, os padres, como vulgarmente se dizia, eram contratados por corporações de cuja direção não podiam fazer parte para o exercício do culto. E, obviamente, nem se fala depois na articulação hierárquica interna desses padres, com bispos, e muito menos com o bispo de Roma, que é o centro da Igreja Católica, por isso mesmo se chamou Romano. Nada disto aparecia. Depois havia também o problema de que o clero era um clero que na monarquia constitucional recebia as suas pensões, recebia os seus pagamentos. Não saía dos bolsos do Estado, saía da Câmara com o Estado organizado. Em relação aos párocos. Os bispos eram outra coisa, mas em relação aos párocos. E deixavam de um momento para o outro de ter quer bens, benefícios, e passais, e casas,
quer qualquer outro tipo de pagamento, a não ser, e está previsto na lei da separação, que, aceitando a lei da separação, depois fossem pensionistas. A lei da separação, a República que instituía essa. Como podemos ver, postas as coisas desta maneira, e repito, e mais uma vez, dentro da tradição regalista, mas radicalizando-a, e por isso eu disse, o decreto de 2 de janeiro de 1862 era assim um louvor enviesado deste tipo de medidas que são muito mais radicais, agora na República, ia muito mais longe do que uma separação. O que aqui se propunha, não apenas nestes artigos, mas em todos os outros que estão no quadro desta mesma lei, o que aqui se propunha era uma reorganização eclesiástica em termos incompatíveis com a legislação interna da própria Igreja Católica. Não se propõe Igreja é Igreja, seja católica, seja outra que exista no território português, o Estado não tem nada a ver com isso. Confisca-se todo o património dessa mesma Igreja e depois diz que ela só pode funcionar como Igreja, não é lá na consciência individual, se cada um tivesse a que quisesse. Mas quando se quisesse juntar com outros para o exercício do culto, só podia funcionar em termos tipicamente administrativos e que não tinham qualquer espécie de intervenção da hierarquia própria desta mesma Igreja, entender-se-ia também das outras, mas isto era diretamente focado para a Igreja Católica. Extremada destas coisas, e assim desta maneira, tornada esta lei ainda inintangível, como repetidamente se disse, e até em 1926, apesar da domesticação da mesma lei pelo famoso decreto de Moura Pinto de fevereiro de 1918, mas o que é certo é que, postas as coisas nestes termos, eles tornavam-se inaceitáveis para o catolicismo como tal. Como tal. Não faltava, outra proposição, não faltava no campo católico quem aceitasse um autêntico regime de separação Igreja-Estado. Autêntico quer dizer que fosse mesmo separação, não fosse intromissão. Ainda na monarquia constitucional, como já o vi, várias personagens do movimento católico achavam preferível o que se passava nos Estados Unidos ou na Suíça, ou na Bélgica, ou noutros países, ao que acontecia em Portugal, onde, por ser a religião do Estado, assim considerada no artigo 6º da Carta Constitucional, por ser a religião do Estado, o catolicismo era fortemente condicionado na sua liberdade interna e externa. Interna, antes de mais, para o provimento dos seus cargos. E a externa, porque a própria relação com Roma devia ser mediada pelo Estado, enfim, pelo Plácio, todas estas coisas que conhecemos. Ainda a 12 de setembro de 1911, em plena Primeira República, mas 3 meses antes da separação, o padre Santos Farinha, que era um padre muito considerado aqui em Lisboa, era padre de Santa Isabel, tinha defendido na Sociedade de Geografia e perante o próprio Afonso Costa, não mandou dizer, o regime de separação. O regime de separação era um regime que muitos elementos do movimento católico português desde o século XIX achavam preferível àquele regime, sobretudo do decreto de 2 de janeiro de 1962. Não era novidade nenhuma a separação. E nesse mesmo ano, de 1911, Abúlio da Silva, como sabem, tinha vindo de monárquico legitimista, mas a pouco e pouco se tinha transformado num militante católico na melhor tradição desse movimento, ou seja, católico, basicamente, e relativizando as preferências político-partidárias quando se tratava da causa religiosa. Nesse mesmo ano, Abúlio da Silva profetizava, digamos, que a expressão dele é muito conhecida, bem da Igreja e a política, que com a liberdade estamos certos de que será mais fácil converter uma república que nasceu ímpia do que cristianizar uma monarquia constitucional que viveu hipócrita. Nós estamos a falar de uma personagem de proa do movimento católico, do mentor do movimento católico, que já foi, como nós sabemos, profundamente historiado aqui pelo nosso Matos. Não era o problema da separação. Mas obviamente que nenhum deles, destes militantes do movimento católico, fossem clérigos, fossem leigos, como o Abúlio da Silva, obviamente nenhum deles aceitaria o quadro teórico e prático previsto na lei da separação. Dentro do movimento católico haveria muita gente a aceitar bem o regime de separação, mas não este quadro
em que a lei de separação a queria organizar e promover. Assim também os bispos, no seu protesto, chama-se desta maneira, de 5 de maio, portanto a lei é de 20 de abril, o seu protesto de 5 de maio, em que a rejeitam liminarmente, considerando-a, são famosas as classificações, injustiça, opressão, expoliação e ludíbrio. Ludíbrio porque consideravam que era um engano, não era separação nenhuma. Expoliação porque o património tinha desaparecido. Opressão porque a liberdade para a Igreja não sobrava nenhuma. E injustiça porque achavam que era uma injustiça a tudo, não só ao catolicismo como tal, como aos seus fiéis, como àqueles que tinham feito doações sucessivas para o culto, etc. Não deixando de acrescentar no protesto de 5 de maio. E é muito interessante esta argumentação. Chamo particularmente a atenção para ela. Temos que ler o texto e o contexto com muito cuidado. Os sistemas liberais e os regimes democráticos assentam como um dos seus princípios basilares o respeito de opinião e a conformidade com o sentir e o querer das maiorias. Este é que é o princípio dos regimes liberais e democráticos. Assentarem no sentir e no querer das maiorias. Continuam os bispos. E todavia, sendo enorme, segundo as estatísticas oficiosas, a maioria dos portugueses que professam o catolicismo, esta maioria é esmagada, sacrificada, às exigências de um insignificante grupo de não-católicos e de livres pensadores. As frases são pesadas, porque a altura também não era para graças, mas o que importa é a base da argumentação. A base da argumentação é esta, aquilo que é, pelos vistos, na opinião dos bispos, devia continuar a ser um sistema liberal e democrático. É significativo que a contestação episcopal da lei da separação se baseia expressamente nos princípios liberais e democráticos, entre aspas, que ela ofendia, e não em alguma nostalgia do que se passara antes de 1910. Esta argumentação é muito importante. E, sobretudo, nós não podemos esquecer, nós estamos em 1911. Em termos de catolicismo romano em geral, em 1911 nós estamos no auge da crise modernista. E no auge da crise modernista, a atitude romana em relação aos regimes liberais e democráticos não era assim tão favorável. Sobretudo quando eles se entendiam inteiramente autojustificados, sem qualquer espécie de referência a outro tipo de legitimação. Concretamente teológico. Ora, pois bem, no auge desta crise modernista, o episcopado português critica a lei da separação porque ela não é fiel aos princípios liberais e democráticos. Isto é muito importante. E eu aqui assumo perfeitamente, como assumo muitas outras coisas que ele lá diz, as recentes apreciações de João Seabra, ao adiantar que é totalmente infundada a ideia de que a Igreja se tenha mobilizado em defesa do regime eclesiástico da Carta Constitucional e da religião do Estado, quando a verdade dos factos é que a Igreja se opôs à lei da separação, reclamando a verdadeira liberdade, não a manutenção dos antigos privilégios. É óbvio. Nenhum daqueles bispos queria voltar ao regime do decreto de 1862. Lembro-vos apenas, voltando a 1862, as duas grandes intervenções parlamentares dos bispos portugueses como pares do reino que nós encontramos a partir dos anos 40 do século XIX até 1910 são precisamente para rejeitar no Parlamento, como pares do reino, o decreto de 1862, quer na pessoa do Patriarca de Lisboa, quer na pessoa do Bispo do Porto, da altura. Nenhum dos bispos do episcopado de 1910 voltaria atrás nessa rejeição do regime que a Carta, e concretamente o decreto de 1862, adiantava para as relações político-eclesiásticas. Pode mesmo considerar-se, como sabem, essa é a tese fundamental do Padre João Seabra no seu último trabalho, e eu assumo, pode mesmo considerar-se que a separação Igreja-Estado nasce mais da reação católica à lei de 1911 do que da aplicação desta,
e dos princípios que a inspiravam, sucedâneos que eram do velho regalismo. Nova proposição. O Governo não recuou, antes insistiu na aplicação da lei da separação. E vai insistir sempre. Punindo quem resistisse. De 1911 para 1912, os bispos foram sendo expulsos das suas sés, uns após outros, com repercussões na relação católicos-governo. Uns após outros. Nós sabemos, antes da lei da separação já tinham sido expulsos dois. Um auto-expulsou-se, e parece que foi o melhor que fez, que foi o bispo de Beja, logo a seguir ao 5 de outubro, estava em visita pastoral e disseram logo: o senhor não volta a Beja que o matam. Passou a fronteira e depois acaba por morrer em Roma nos anos 20. O outro foi, e foi logo destituído pelo governo. Logo destituído pelo governo. Tinha-se ausentado sem autorização, à boa maneira, do regalismo. Tinha-se autorizado, fica destituído do bispo. O outro, já falei, foi o António Barroso, porque permitiu que os párocos, ou alguns párocos do Diocese do Porto, lessem a pastoral, essa primeira pastoral, que tinha saído em fevereiro de 1911, embora venha assinado de 24 de dezembro anterior. Bem, agora, por causa da resistência à aplicação da lei de separação, no final de 1911, em princípio de 1912, vai tudo. Vão ser todos eles expulsos das suas dioceses, por 2, geralmente por 3 anos. Eu aqui assumo também o que diz João Medina, quando escreve que a classe sacerdotal, não tendo propriamente corrido para se agasalhar à sombra da Mariana Luz, enfim, a adjetivação do autor é conhecida e sugestiva, também não se mostrou, aliás, particularmente agressiva para com o novo regime. Foi preciso, continuo com João Medina, foi preciso a infeliz lei de 20 de abril de 1911, a célebre basilar, para que a ruptura entre católicos e republicanos fosse um facto e a luta da República contra o clericalismo, de facto, se convertesse, demagogicamente aliás, no combate fulcral dos setores mais aguerridos dos novos dirigentes. Eu só diria de outra maneira, não diria a luta dos católicos contra a República, mas diria a luta dos católicos, fossem eles afetos à monarquia, fossem eles afetos à República, que também não nos faltavam, contra a lei da separação. Contra a lei da separação. Isso julgo que é mais coincidente com aquilo que nós verificamos na altura. Isto porque, nova proposição mais teórica, porque a lei da separação previa uma outra igreja, que não a católica romana, na respectiva Constituição hierárquica. Ou seja, Afonso Costa não atende, em 1911, àquilo que os próprios autores da lei da separação francesa de 1905, 6 anos anterior, acabaram por atender. Ou seja, que a separação Igreja-Estado tinha que significar, num país republicano e democrático, laico no que dizia respeito ao Estado, mas tinha que significar o respeito pela Constituição interna da Igreja Católica. Em França foi possível chegar, aliás, não digo rapidamente, mas enfim, razoavelmente foi possível chegar ao entendimento deste aspecto. E a lei da separação do Estado e da Igreja em França foi altamente benéfica para o catolicismo francês, porque permitiu pela primeira vez que ele se desenvolvesse sem estar tão subjugado à determinação estatal. Para se abrir uma igreja nos arredores de Paris ou de qualquer cidade francesa até 1905 era preciso autorização governamental. Aliás, parece que uma das causas da dificuldade, entre muitas outras, mas uma das causas da dificuldade que teve o catolicismo francês de acompanhar na banlieue, de acompanhar nos arredores operários e desgarrados de Paris e das outras cidades a questão operária e o que isso significou em termos de mentalidade, foi que não pôde constituir lá paróquias, igrejas, por tudo isso era muito difícil de obter da autorização e do empenhamento governamental. Portanto, em França isso tinha sido possível, com a lei de separação de 1905 e depois nos anos subsequentes, quando ela mesmo foi moderada para que se respeitasse a autonomia da organização do catolicismo francês. Em Portugal, segundo a lei da separação, e concretamente até 1918,
ao decreto de Moura Pinto, não era possível, porque o quadro estrito era este, não se podia saber. E aqui dentro do próprio republicanismo começam-se logo a notar diferentes posições. Enfim, já tive a ocasião de estudar, e possivelmente conheceis, e não só por aquilo que eu estudei, mas por aquilo que está publicado, o que foi a atitude persistente do presidente Manuel Arriaga, que não foi eleito pelo grupo da Afonso Costa no verão de 1911, portanto logo a seguir à lei de separação, o que foi a atitude do presidente Manuel Arriaga, mais do que uma vez, no sentido de, enfim, se encontrar um quadro compatível entre a República e a Organização Católica. Isto será da parte dele um esforço constante até 1915. Porque a lei da separação, efetivamente, previa uma outra igreja, entre aspas, que não a católica romana, na respectiva Constituição hierática. Assim o reconhece, e falo de autores que estão escolhidos a dedo, obviamente, entretanto se podia escolher, assim o reconhece Oliveira Marques. Quando escreve, a frase é dele: a lei da separação tinha um cunho profundamente revolucionário. Na tentativa de entregar o culto aos cidadãos, corporativamente organizados, retirando-o ao clero e procurando, com isso, reduzir o papel deste ao de mero executor das decisões de outrem. Pode ser uma intenção muito simpática para quem gostar desta simpatia, mas não é, obviamente, compatível com a autocompreensão do catolicismo. Tem sido uma realidade hierárquica. O reconhecimento que era esta a intenção da Afonso Costa é líquido, não é propriamente confessional. Não era uma inovação absoluta, repito e insisto, não era uma inovação absoluta, preparada que estava pela tradição regalista da monarquia, que indicava aos bispos e nomeava os párocos. Ou não. Ou não. Porque isto podia ter aspectos caricatos na monarquia constitucional, que se arvorava e única padroeira na velha tradição dos padroeiros que faziam igrejas e depois a sustentavam e ao seu clero, agora passava a ser apenas a coroa, mas então que sustentava que devia ser ela a superintender na organização do culto católico em Portugal. Monarquia constitucional. Mas como ela entende-se. E isso podia significar que o Licércio ficasse muito tempo sem bispo. Quando havia alguma resistência romana, por exemplo, àquele que era indicado pelo constitucionalismo. Porque ao constitucionalismo também nunca faltou, por convicção ou desconvicção, enfim, pessoal eclesiástico disponível, desde o princípio, que teve sempre muito. Mas isto podia significar que uma diocese como Porto Alegre, que o governo, os vários governos liberais que iam extinguir, ficasse décadas sem bispo. Não havia aqui uma novidade absoluta. Não era uma inovação absoluta, preparada que estava pela tradição regalista da monarquia, que indicava os bispos e nomeava os párocos, passando-a agora da coroa para o povo. Esta é uma certa interpretação que nós encontramos neste grupo republicano ligado à lei da separação, mas esquecendo que a nação, esquecendo entre aspas, que a nação já não se definia religiosamente como fazia a Carta Constitucional. Esta aqui é a contradição. É que dentro de uma religião oficial, como era a da Carta Constitucional, isto ainda se podia entender na velha tradição regalista. Agora, numa nova organização política, em que já não considerava a religião como um setor, digamos assim, da sua própria administração, isto já não teria base nenhuma de justificação. Mas é um diálogo de surdos. Na época é praticamente um diálogo de surdos. Não falta literatura onde as coisas são expostas, digamos, de uma maneira meridiana. Mas é um diálogo de surdos, porque, enfim, com isto embatia-se um outro problema, a partir das incursões monárquicas, como sabemos, no final de 1911, faz lembrar a radicalização religiosa da França, a partir de 1791, também pela invasão estrangeira, ou seja, em tempo de guerra não se limpam armas, e ou é tudo estritamente republicano, e isto, na interpretação do governo da altura, significava aceitar a lei da separação, ou era um inimigo da República que era facilmente coligado ou coligável com as incursões monárquicas. Isto vai durar, final de 1911, 1912. Com emergências posteriores. Mas, e agora vamos ver a tal vitalidade religiosa e católica, como ela emerge
a partir desta contenda teórica e prática, e como ela já é, de certa maneira, evidente em 1913. Contrariando as previsões do legislador, que elas tenha feito ou não, em 2 gerações acabava-se o catolicismo em Portugal, que é a principal causa da nossa decadência, discurso de março de 1911, contrariando as previsões do legislador, ao ultrapassar os limites do aceitável, a lei da separação despertou entre os católicos uma vitalidade insuspeitada. E eu depois já colorirei este insuspeitado. Rui Ramos concluiu que a luta inevitável, longe de enfraquecer a Igreja, pelo contrário, reforçou a hierarquia, autonomizou-a, porque cerrou as fileiras e definiu as posições. Isto acontece várias vezes na história com vários grupos, aconteceu aqui também com o grupo católico. É caso para se dizer que era de prever. Como nós sabemos, em termos de padres que aderiram ou que não aderiram, muitas vezes uma adesão tácita simplesmente para não perderem a sua subsistência, as contas têm-se atropelado um tanto e são um pouco indefinidas. Temos aqui o Dr. Paulo Fontes e ele diz que, na História Regional de Portugal, é possível afirmar que a grande maioria dos padres renunciou ao direito a pensões do Estado, que significava, de algum modo, a aceitação da legislação. Oscilando os cálculos existentes entre os valores de menos de 10% e 20% para aqueles que as requereram. Não é fácil, podem ler também as contas de Vitor Neto, aqui a professora Maria Lúcia, não é muito fácil, porque os casos também não são idênticos. O Norte para o Sul, Lisboa, o Alentejo, o Porto, temos que ver isto região por região. Mas seja como for, não foi a adesão que a lei da separação esperava e que depois a Comissão encarregada de executar a lei da separação sempre pretendeu. E agora sim, a apreciação de Maria Lúcia Brito Moura: os membros do clero mantiveram-se leais à hierarquia. Para grande espanto dos que viam na classe sacerdotal somente venalidade e cobiça, a literatura da época é suficientemente eloquente, recusaram as pensões. Por conseguinte, o edifício construído, isto ainda é Maria Lúcia, na cabeça dos ideólogos, não teve alicerces capazes de o enraizarem na sociedade portuguesa. Mas esta é uma resistência, digamos, tácita, surda ou clara e arriscada por parte do clero. E aqui remeto para as importantíssimas páginas e páginas da tese da professora Maria Lúcia Brito Moura sobre a luta religiosa em Portugal antes, durante e depois da lei da separação, e tem ali abundantíssima documentação que eu nem sequer aqui pretendo resumir. Mas o que eu quero dizer, e esta é uma nova proposição, tanto mais que a atitude do clero encontrou correspondência no povo católico, entre aspas. A palavra católico ganha agora aqui uma densidade que é própria destes tempos de tensão e até de luta, que então se manifestou como tal. Se manifestou como tal, quer dizer, em termos religiosos propriamente ditos. E a vitalidade católica não tardou a ser reconhecida com a admiração do próprio episcopado. Lá está a tal categoria de vitalidade, que eu comecei por referir, e que é muito difícil de definir, porque ela emerge, ela aparece, ela não é quantificada. Mesmo hoje, 100 anos depois. Ela não é quantificada. Ela tem fronteiras muito para além do confessional estrito, muito para além da visibilidade do culto. É um fenómeno que tem a ver com isso mesmo. Aliás, não é por acaso que é uma expressão romântica. Vitalidade. Não é? E surpreendeu o próprio episcopado. Atenda-se a estes dois trechos que só distam 7 anos entre si. Primeiro, nunca por mais lido e relido e analisado, e bem merecia ter uma edição contemporânea, depoimento de Gomes dos Santos no catolicismo em Portugal, 1906. Como sabem, Gomes dos Santos é um daqueles convertidos do catolicismo das primeiras décadas do século passado. Arturo Gomes dos Santos era homem da Póvoa de Varzim, e com aquele fogo todo dos convertidos e intelectualmente convertidos, depois publica aquilo que ele achava que era urgente,
uma biblioteca com cerca de 100 títulos, onde constantemente vão saindo, sucessivamente vão saindo trabalhos mais ou menos volumosos, geralmente pouco, porque tinha essa intenção de divulgação, sobretudo a religião, a filosofia, a ciência, mas tudo isto religiosamente articulado. A biblioteca do Gomes dos Santos é uma obra fundamental ali nas vésperas da República. E um desses trabalhos é exatamente o catolicismo em Portugal. O Gomes dos Santos faz uma visita ao catolicismo português, de norte a sul, e tem ali as suas apreciações. É um texto que tem que ser lido linha a linha, para não dizer palavra a palavra. Para tentar perceber bem o que está em causa, eu julgo que é o melhor quadro do que era ou não era a vitalidade apercebida do catolicismo português nas vésperas da República. O catolicismo em Portugal, o Gomes dos Santos. Então, a radiografia é esta. Gomes dos Santos, 1906. Até não há data, estamos a 4 anos, nem tanto, da República. Excetuando algumas regiões do Norte, no resto do país, os templos estão quase sempre vazios. Na capital, com exceção de algumas capelas pertencentes a ordens religiosas, ao dia de semana ninguém vai à igreja. Ao domingo, a concorrência é fraca e nunca se vêem homens. Catolicismo português, 1906, julho. Eu devo dizer, isto é uma nota de rodapé, que depois não vai para a transcrição. Eu já uma vez na Conferência Episcopal, enfim, para confortar os meus pares, que estavam assim um bocado desconsolados acerca do que é hoje o catolicismo, confrontei-os com esta radiografia de 1906, não é? Até para de vez se deixar de chorar por antigas glórias. Catolicismo em Portugal, 1906. Na capital, com exceção de algumas capelas pertencentes a ordens religiosas, ao dia de semana ninguém vai à igreja. Ao domingo, a concorrência é fraca e nunca se vêem homens. Só mulheres. No sul do país, principalmente no Alentejo, é pior ainda. E depois concluía Gomes dos Santos, mas vale a pena ler todo o texto. Dezenas de páginas, umas 60 ou 70 páginas, de letra miúda. Dos 5 milhões de católicos que se atribuem a Portugal, que era mais ou menos a população portuguesa do início do século, nem 1/10, nem 500 mil, são católicos práticos. Em Portugal, 1906. Mas a 10 de julho de 1913, depois de tudo isto que nós tivemos aqui a pontuar, portanto, 2 anos a seguir à lei de separação, a 10 de julho de 1913, os bispos portugueses reúnem-se, como sabemos, em Santarém e lançam um apelo, o famoso apelo de Santarém, aos católicos, onde podemos ler o seguinte. Ainda tem bem presente o Gomes dos Santos. Agora ouçam os bispos 7 anos depois. Os templos regurgitam de fiéis. E os fiéis assistem com reverência e devoção maior aos atos religiosos. Aumenta a frequência dos sacramentos em algumas regiões e até na capital. E estas demonstrações de crença e piedade, tanto mais valem e maior admiração excitam, quando refletimos nas dificuldades e nos motejos, até nas agressões corporais, com que têm de arrostar os que praticam. 7 anos. Louvam o clero, apelo de Santarém, 1913, pela sua firmeza, pela sua abnegação generosa, pela sua dedicação constante à Igreja, a despeito das agruras, das privações, da pobreza, da hostilidade e da perseguição. E a juventude, unindo-se e organizando-se em associações que, dentro em breve prazo, se têm admiravelmente multiplicado, como afirmado brilhantemente. E os bispos tinham bem presente, com certeza, o que é que acontecia também com o espanto de muitos em Coimbra, em 1913. Em Coimbra, em 1913. Enfim, temos que esquecer com referências, mas isto era também espantoso. Então o que é que acontece em Coimbra? Porque de Coimbra tinham saído, em grande parte, os mentores do movimento republicano, ao nível alto, não ao nível da cardenária, ao nível alto. Tinham saído de Coimbra com o próprio Afonso Costa e tinham visto o que era Coimbra, religiosamente falando, nos últimos anos do século XIX. É certo que em 1901 tinha começado a CADC.
em 1903, depois, e a revista do CADC, mas enfim, era uma coisa muito minoritária. Só que em 1913 há uma explosão entre os estudantes católicos da Universidade de Coimbra. A nova fase do CADC, o seu jornal, a nova fase da revista, e tratam-se de centenas de estudantes universitários assumidamente católicos em Coimbra. E também não é por acaso que o primeiro Congresso das Juventudes Católicas Reorganizadas se dá nesse mesmo ano de 1913 e em Coimbra e presidido por uma velha glória do movimento católico português desde os anos 50 do século XIX, o velhíssimo nessa altura Conde Santos, que eles foram buscar ao Porto para presidir, ligando-se bem a essa militância que vinha do século XIX. Mas isto acontece em 7 anos. Gomes dos Santos, apelo de Santo Tomé. No seu apelo, os bispos lançam uma união católica para, segundo eles, sustentar e defender por todos os meios justos e, isto é muito importante o adjetivo, legais, por todos os meios justos e legais, portanto, dentro da legislação, os direitos e os legítimos interesses da religião e da Igreja Católica em nosso país. Promover pela educação das consciências, está aqui o programa todo que seguirá nas décadas seguintes. Por isso é que eu acabo em 1913, porque já se tinha descoberto tudo. Teoricamente. Depois vai ser a sua parte. Promover pela educação das consciências a íntegra e franca observância dos deveres religiosos, civis e sociais, em harmonia com as doutrinas da mesma Igreja. E congregar as vontades e energias de todos os católicos portugueses em ordem à restauração cristã da sociedade. Mas isto vai ser assim até os anos 60. Este programa está aqui, apoiado nesta vitalidade encontrada, nem digo reencontrada, digo encontrada, vai ser o programa das próximas décadas, durante o regime da Primeira República, antes e depois do sidulismo e a seguir a 1933. Com certeza matizes, há acentuações, mas está aqui. Estas alíneas vigoram até aos anos 60. Leiam a tese de doutoramento do Dr. Paulo Fontes sobre a ação católica e não tem dificuldade nenhuma em ver lá o cumprimento destas 3 alíneas. Portanto, defesa e promoção da Igreja dentro do regime, dando com certeza a legislação e fazendo por isso. Segundo, catequização. E terceira, inspiração, diríamos nós agora, restauração, diriam eles na altura, da sociedade portuguesa, a partir também do contributo católico. Estas 3 alíneas são o catolicismo contemporâneo em Portugal. Estão ali afirmadas como nos anos 40, mantenho o que disse no princípio, como nos anos 40 do século XIX. Podemos encontrar nos textos fundadores da Associação Católica aquilo que vai ser o programa do catolicismo oitocentista em Portugal, militante, dentro do regime constitucional, e sem qualquer espécie de saudosismo em relação ao legitimismo anterior. Assim encontramos neste projeto do apelo de Santarém, aquilo que serão as grandes linhas informadoras do catolicismo português do século XX até ao Vaticano II. Verificava-se assim, no curto espaço de 3 anos, 1910 e 1913, uma vitalidade nova do catolicismo português, que pouco antes quase parecera moribundo, quer na escassa realidade da prática, quer no escassíssimo impacto da doutrina. Mesmo quando essa doutrina, ainda antes de 1910, era, sobre diversíssimos aspectos culturais, sociais, até científicos, oferecida por autores católicos de monta. Por exemplo, ter respeito às relações entre ciência e religião, todo o debate que há entre o padre Manuel Fernandes Santana e o Júlio de Matos é extremamente interessante nas vésperas da República. Portanto, quem havia? Será durante a República que 2 republicanos conhecidos, Egas Muniz, o Prémio Nobel, e Almada Negreiros, vêm à liça defender, e não era propriamente por serem autores confessionais, sobretudo Egas Muniz, vêm à liça defender a excelência do ensino ministrado nos colégios jesuítas antes de 1910. Egas Muniz tinha sido aluno dos jesuítas em São Fiel, onde nasceu, aliás, em 1913, a revista Brutéria, que era uma revista científica, de botânica, e por isso mesmo se chamava Brutéria, em homenagem ao velho Avelado Brutero, e o Guerra Junqueira, o Almada Negreiros, tinha sido aluno aqui do Colégio São Polido, de Lisboa.
Nem era por falta de proposta, porque havia mesmo esse... O mentor dos estudantes católicos de Coimbra, a partir de 1901, não era um professor de teologia, era um professor de física. O professor Francisco Sousa Gomes, físico, um cientista de Coimbra. Mas não havia, efetivamente, clima. Por isso eu digo, verificada-se no curto espaço de 3 anos uma vitalidade nova do catolicismo português, pouco antes quase parecer moribundo, quer na escassa realidade da prática, quer no escassíssimo impacto da doutrina. Já agora, uma pequena chega em relação à ciência. O primeiro português a receber um prémio internacional de ciência, por 1901, creio eu, foi o famoso padre Himalaia, lá com aquelas suas experiências acerca dos gases e do aquecimento. Não era por falta, mas não havia, efetivamente, como. Já para não falar nas campanhas de propaganda católica, e às vezes de nível muito considerável do nosso padre Sina Freitas. A radicalização que Afonso Costa e o seu grupo deram ao governo, Sena Freitas, que aliás manifestou simpatias republicanas, que Afonso Costa e o seu grupo deram ao governo, não afastou os católicos do novo regime. Pelo contrário, fê-los definirem-se dentro da própria República e em termos de liberdade religiosa propriamente dita e reivindicada. Liberdade religiosa propriamente dita e reivindicada. Em 1913 estava definida a nova posição do catolicismo na sociedade portuguesa. Poderemos elencar, talvez assim, como falei dos jesuítas, cá vão 3 pontos. Poderemos elencar, talvez assim. Talvez assim. Aliás, já o insinuei atrás. Primeiro, como é que tudo isto, nestes 3 anos, emerge e se afirma uma nova vitalidade religiosa? Talvez assim. Primeiro, consciência mais definida da opção religiosa, pessoal e eclesial. Porque agora é preciso ser definido. Agora é preciso ser definido. Arrostava-se como consequência. Portanto, uma consciência mais definida da opção religiosa, pessoal e eclesial. Há alguns convertidos deste período onde isso é evidente. E se eu tivesse que escolher um, escolhia o Manuel Ribeiro. O Manuel Ribeiro, que de sindicalista e anarquista, vai passar um apologista da regeneração católica, de modo mais social e místico ao mesmo tempo, que se poderia imaginar. Foi quase o Tolstói noutro contexto. É uma autora repescada, não só porque literariamente consegue ser muito interessante, sobretudo na província heroica, que é assim uma espécie de poder e a glória à portuguesa, o embate entre a natureza e a graça, mas em muitos outros textos, sobretudo estes que ele traz para o catolicismo militante que ele encontra, esse vício do convertido numa prisão de Lisboa, por causa de ser sindicalista e anarquista, gente com quem Afonso Costa não se deu bem, como nós sabemos, e sobretudo que encontrou nessa altura uma figura de evangelismo em estado puro, que era o Padre Cruz. Muito interessante essa senda. Portanto, esta consciência mais definida da opção religiosa, pessoal e eclesial é a primeira consequência, o primeiro ponto, a primeira manifestação desta vitalidade. Segundo ponto, resistência e defesa dentro da justiça e da legalidade da liberdade da Igreja. Essa será depois, e sobretudo, a obra do Centro Católico Português a partir de 1917, e ainda mais a partir de 1919 até 1926. Isso muito à volta dessa figura eminente, que é a grande figura do movimento católico dos anos 20, que é, sem dúvida nenhuma, o António Linnetti. Pela prática e pelo pensamento. Pela prática e pelo pensamento. E terceira, a linha, necessidade de formação dos crentes e projeção social do cristianismo para, como eles entendiam, restaurar o país. Porque essa restauração, no entendimento do movimento católico nesta fase, tipicamente republicana, passava também pela afirmação na sociedade dos valores cristãos. Isso também está patente em cada uma das intervenções parlamentares de Neto, nos anos 20. Mas isto foi sempre a grande chega que o movimento católico deu. Mas não só o movimento católico. Como nós sabemos, a própria cruzada no Álvares, que na Primeira República agregou tanta gente não católica dentro do próprio republicanismo, não escolheu no Álvares por acaso. Eu diria exatamente que nessa tradição católica do país também podia encontrar
um forte estímulo prático que era preciso fazer. Isto está muito bem mostrado e escrito na tese de doutoramento do professor Ernesto Castro Leal sobre a dita cruzada no Novas, por conceito. Estes 3 pontos são, digamos, a articulação básica desta vitalidade do classicismo português, como ele se encontra a partir de 1913. Se calhar a história é assim, tem momentos de erupção e depois o resto são, passo a alusão sismológica, que agora não é bem-vinda, mas que depois são ondas de choque, são réplicas. Se calhar é assim a história. Enquanto há assim uma erupção em que tudo aparece a uma, de algum modo caótico e confuso, e depois isso mesmo cria uma nova realidade que em ondas de choque e em réplicas sucessivas dura o que dura. Agora passo a narração da história, dura muito. Podemos divisar aqui o catolicismo contemporâneo em Portugal, acrescido ao longo do século XX com outras alíneas, mas essas são posteriores, que são, sobretudo, o desenvolvimento do postulado laical por direito próprio, e não apenas por convocação episcopal. Se é questão, isso já é garantia e qualificação suficiente para o fazer e para o dizer na sua área, onde estiver, para dentro e para fora da Igreja, e algo que também se foi desenvolvendo mais, e bem, e a assunção da laicidade do Estado como normalidade política, laicidade do Estado como Estado, e sem intromissão no domínio interno das confissões religiosas, a laicidade do Estado como normalidade política e também como decorrência evangélica. Nunca se citou tanto aquela frase de Cristo, dar a César o que é de César, Deus que é de Deus, como dá 50 anos para cá. Já lá estava, há 2000. Mas mesmo nestes pontos, já encontraríamos, para terminar como comecei, já encontraríamos sementes oitocentistas que os condicionalismos político-religiosos posteriores a 1910 obrigaram, entre aspas, a desenvolver. Eu agora fico por aqui, se calhar conversamos um bocadinho. Muito obrigado pela vossa paciência. Vamos conversar acerca disto.